Olá, beloveds! Vamos começar o nosso estudo acerca do erro de tipo. Primeira parte do nosso estudo acerca do erro de tipo. Previsão legal. Coloquei para vocês só o caput do artigo 20 e no decorrer do nosso estudo eu vou colocando para vocês os parágrafos que também têm correlação com o que nós estamos estudando aqui. Nós temos o chamado erro de tipo, como eu mencionei. A previsão legal, coloquei para vocês o artigo 20, caput, que diz: o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, aqui, pessoal, o agente, ele ignora, ele tem um conhecimento equivocado da realidade. A ignorância é você desconhecer, você desconhece a realidade, ou você tem um conhecimento equivocado dessa realidade, certo? E aí, nós vamos ter uma ignorância ou um erro que vai recair sobre as elementares circunstâncias ou quaisquer dados que integrem a figura típica, certo? Nesses casos, o agente não tem nem a vontade nem a consciência de realizar uma conduta criminosa. Vou dar um exemplo. Uma mulher sai às pressas da sala de aula e, por engano, leva a bolsa da sua colega, que era muito parecida com a sua. Nesse caso, ela pratica uma conduta conforme o que está descrito no artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Só que, apesar da conduta dela se amoldar a esse tipo penal, no caso do furto, é fácil a gente perceber que faltou a correta representação da realidade por parte dela. Ela não tinha a intenção, ela não tinha o dolo, não tinha a intenção, nem a vontade, nem a consciência de que estava levando a bolsa da sua colega por engano, que era muito parecida com a sua. Outro exemplo é o do caçador que atira, mata o colega de caça, porque esse amigo, sem avisar, se disfarçou de urso para pregar uma peça, para dar um susto. E aí o caçador atira e mata o colega. Se amolda ao tipo penal do 121, que é o crime de homicídio, né? Mas também a gente pode concluir que ele não tinha uma correta representação da realidade. Então, esse é o erro de tipo, né? Ele recai sobre essas elementares circunstâncias ou qualquer dado que se agregue a uma determinada figura típica, né? Ou que incida sobre os pressupostos de fato de uma causa de justificação ou dados secundários da norma incriminadora, conforme nós vamos ver também ao longo desse estudo sobre o erro de tipo. Então, quando é que ocorre o erro de tipo? Quando alguém que não conhece, quando está cometendo o fato, uma circunstância que pertence àquele tipo penal, certo? É o contrário do dolo, digamos assim. O erro de tipo é o reverso do dolo. Ele atua sem saber o que está fazendo. Falta o dolo para ele, falta para ele a representação necessária, certo? Então, o agente ele tem essa falsa percepção da realidade, falta a consciência de que ele pratica uma infração penal. Por isso que o dolo fica afastado, né? Como nós já vimos, o dolo é a vontade livre e consciente de praticar uma conduta descrita num tipo penal, uma conduta incriminada, né? Então, nesse exemplo, né, do caçador, pode acontecer também um caçador que atira contra um arbusto durante uma caçada, sei lá, achando que ali se encontrava um animal, mas, contudo, não era um animal que estava lá, era o seu companheiro de caça. Então, ele erra no que diz respeito a elementar alguém prevista no artigo 121. Porque para que seja
praticado o crime de homicídio, precisa, né, que alguém tire a vida de outro alguém. Ele não sabia que estava atirando em alguém. Ele não tinha ele desconhecia essa realidade. Ele tinha uma falsa percepção da realidade. Ele achava que era um animal. Ele não tinha vontade livre e consciente de praticar esse crime, né? Então ele não tinha a intenção, vontade de causar a morte, nem tinha consciência de que estava matando alguém. Sem vontade e sem consciência, nós, como vocês já sabem, já estudaram nas aulas anteriores, sem vontade e consciência a gente não tem o dolo, tá? Então, embora o agente não possa responder a título de dolo, existe a possibilidade de ele responder a título de culpa se houver a previsão daquela modalidade na forma culposa e se for um erro evitável. Nós vamos já estudar, certo? Nós vamos já estudar. Então, temos muitos exemplos clássicos na doutrina, quando vocês forem ler a doutrina sobre o erro de tipo. Por exemplo, alguém, nesse exemplo que eu falei da bolsa, quando alguém toma coisa alheia como sendo sua, por exemplo, pega o celular do colega por engano que é igual ao seu, leva para casa, achando que é o seu. O fato é atípico, não tem dolo, né? E nesse caso também não tem culpa, porque o crime de furto não tem previsão na modalidade culposa. Só você ir lá no 155 e ver que não existe a previsão na modalidade culposa. Lembrem-se, já estudamos culpa. Negligência, imprudência ou imperícia, né? Então, outro exemplo, o agente que se relaciona sexualmente com a vítima menor de 14 anos, sem saber que se tratava de uma pessoa menor de 14 anos, né? Ou não tendo como saber de forma alguma que se tratava de uma pessoa menor de 14 anos. Então, não existiu dolo para a prática do crime de estupro, né? Uma pessoa que contrai casamento com uma pessoa que já é casada, mas não sabia que essa pessoa já era casada, desconhecia o matrimônio anterior, também não deve ser responsabilizada pelo crime de bigamia. A pessoa que se apossa de uma coisa alheia achando que era algo que tinham jogado fora, uma coisa abandonada, também não vai praticar o crime de furto. Atira alguém imaginando que era um animal, deixa de fazer alguma coisa porque não sabia que estava na qualidade de garantidor, né? Naqueles crimes omissivos, nós também já conversamos sobre ele. Enfim, nós temos algumas consequências, né, do erro de tipo, né? O erro de tipo, afastando a vontade e a consciência do agente, ele exclui sempre o dolo. Exclui o dolo. O fato se torna atípico, né? Se não houver nem a vontade nem a consciência, vai excluir sempre o dolo. Agora, nós temos situações em que é permitida a punição da conduta a título de culpa, como eu falei, se houver previsão legal. Por isso que nós falamos nesses dois tipos de erro. O erro de tipo invencível, que também é chamado de erro de tipo excusável, justificável ou inevitável. E temos o chamado erro de tipo vencível, que é o chamado também de inexcusável, injustificável ou evitável. É bom vocês sempre lembrarem de todos esses sinônimos, ok? Quando é que eu tenho o erro de tipo invencível? Quando o agente, nas circunstâncias em que ele se encontrava, não tinha como evitar esse erro, mesmo tomando todas as cautelas necessárias. É o erro em que qualquer pessoa que estivesse no lugar dele, diante daquelas circunstâncias, também cometeria esse mesmo erro. Esse é o chamado erro invencível. Ele afasta o dolo e a culpa, tornando o fato atípico, tá? Então, erro invencível torna o fato atípico. Afasta o dolo, afasta a culpa, o fato é atípico. Então, imagina um exemplo desse erro de tipo
invencível, né? Dois amigos combinam uma caçada, um desses amigos é muito brincalhão e resolve pregar uma peça no companheiro, né? Que fazia ali a primeira vez sua estreia como caçador. E aí eles escolhem um lugar para ficar à espreita dos animais. E aí esse amigo brincalhão diz que vai buscar mais munição em uma barraca, né? Que estava logo atrás do local onde eles ficavam aguardando lá os animais passarem. E aí, querendo assustar o seu companheiro, esse amigo brincalhão faz a volta, se coloca na frente para o amigo que está estreando como caçador, né? E aí começa a fazer ruídos como se fosse um animal, sacode um arbusto, e aí o caçador novato, achando que se tratava de um animal, certo que seu companheiro estava na barraca localizada atrás do local onde eles estavam à espera dos animais, atira em direção ao arbusto. E aí mata o amigo brincalhão. Então, qual o raciocínio que a gente faz? Primeiro, o agente não queria matar alguém. Ele queria matar um animal, né? Segunda coisa, se ele não queria matar alguém, então ele não tinha vontade e nem muito menos consciência da situação fática em que estava sendo envolvido. Então a gente já afasta de início o seu dolo. Terceira coisa, se o agente errou no que diz respeito a elementar alguém, elementar do artigo 121 do Código Penal, para que exista o crime de homicídio é necessário que alguém, né, tenha a sua vida retirada. Ele errou no que diz respeito a esse elementar alguém, ele achava que estava matando um animal e não alguém. Então aí a gente verifica se o erro em que ele incorrera era excusável ou inexcusável. Nesse caso, se for excusável, ou seja, invencível, afasta o dolo e a culpa. Alguém no lugar dele, tomando todas as cautelas necessárias, cometeria o mesmo erro? Sim. Então, é um erro invencível, afasta o dolo e a culpa. Agora, se for um erro inexcusável, ou seja, um erro vencível, aí ele deverá responder pelo crime culposo se houver a previsão em lei, né? Então, aqui, nesse exemplo que eu dei, a gente pode perceber que ele não tinha como saber que ali era o seu amigo e não o animal que ele pretendia matar. Então, ele não agiu nem com dolo, nem com culpa, o fato é atípico. Quando é que o erro é evitável, né? Nos casos em que ele seja considerado inexcusável, ou seja, naquelas situações em que se o agente tivesse atuado com uma diligência exigida, ele poderia ter evitado o resultado. Certo? Esse é o chamado erro evitável, ok? Evitável. Poderia ter sido evitado se ele tivesse atuado com um pouco mais de cuidado, né? Com um pouco de diligência, certo? Então, se ele for evitável esse erro, o agente, embora ele não responda pelo resultado a título de dolo, né? Porque ele não vai ter a vontade, a consciência, ele poderá responder a título de culpa, que a pena é mais branda, né? Se houver previsão legal para essa modalidade de conduta. Nós já estudamos o que é a culpa. Então, o erro de tipo invencível afasta o dolo e a culpa, elimina a própria tipicidade, o fato se torna atípico, já que nós temos a ausência dos elementos de natureza subjetiva que são necessários, como vocês sabem, para a configuração de um tipo penal. Se o erro for vencível, embora fique sempre afastado do dolo, será possível a punição pela prática de um crime culposo se a lei prevê aquele crime como culposo. O homicídio, professora, tem previsão do homicídio culposo? Tem. Então, se o erro dele, no outro exemplo, se ele tivesse sido um erro vencível, ou seja, se ele tivesse tido um pouco mais de cautela,
Ele poderia ter evitado aquele resultado. Mas mesmo assim, o resultado aconteceu, alguém morreu. Se era um erro vencível, ele pode responder por homicídio culposo, certo? Nós temos ainda o chamado erro de tipo essencial e erro de tipo acidental, tá? Existe ainda essa classificação. Quando é que eu tenho o erro de tipo essencial? Como eu já tive a oportunidade, inclusive, de mencionar. É quando o erro do agente recai sobre elementares, circunstâncias, qualquer dado que se agregue à figura típica. O erro de tipo essencial, se ele for inevitável, afasta o dolo e a culpa. Se for evitável, permite que o agente seja punido por crime culposo e previsto em lei. Ok, já sabemos disso. Agora, existe também o chamado erro de tipo acidental. Cuidado, porque o erro de tipo acidental, ao contrário do erro de tipo essencial, ele não afasta o dolo ou o dolo e a culpa, certo? Não faz, como diz o Aníbal Bruno, não faz o agente julgar lícita a ação criminosa. Ele age, sim, com a consciência da antijuridicidade do seu comportamento, ele só se engana quanto a um dos elementos que não são essenciais do fato, ou erra, por exemplo, no movimento da execução. Então, cuidado. Aqui no erro acidental, o agente tem o dolo. Ele tem a consciência e vontade de praticar um crime. O erro vai recair nas seguintes hipóteses aqui que eu vou mencionar para vocês. Primeiro caso, erro sobre o objeto. Então, o agente, ele tem a vontade, a consciência de praticar uma conduta que sabe que é penalmente ilícita. Ele quer furtar uma pulseira. Ele quer subtrair uma pulseira achando que era uma pulseira de ouro, mas era uma bijuteria de latão. Então, vejam que nesse exemplo que eu estou dando, o agente, ele tinha a vontade e a consciência de praticar o crime de furto. Ele dirigiu a sua conduta no sentido de cometer o crime de furto. Ele só se equivocou quanto ao valor que era atribuído ao bem. Professor, isso influencia na definição jurídica do fato? De forma alguma. Pode não influenciar. A menos que ele consiga depois mostrar que era um crime de bagatela. Dificilmente, porque vocês sabem, para bagatela, né? Enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, nós já estudamos. Mas, via de regra, não influencia na definição jurídica do fato. Ok? Via de regra, não influencia na definição jurídica do fato. Outro exemplo. Um homem quer subtrair um saco de açúcar e, por engano, ele subtrai um saco de farinha. O erro recai sobre o objeto a que se destina a conduta do agente. Então, isso é irrelevante. Tanto faz que ele tivesse furtado o saco de açúcar ou o próprio saco de farinha, né? Então, é importante lembrar disso. Outros casos que nós temos aqui de erros acidentais, né? Erro de tipo acidental. Nós temos o erro sobre a pessoa, que vem previsto no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. Diz assim: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Opa, cuidado! Quando o erro é acidental sobre a pessoa, erro sobre a pessoa, ou erro acidental sobre a pessoa, por que é um erro sobre a pessoa? Porque, na verdade, o agente não erra sobre qualquer elementar do tipo penal, nenhuma circunstância, nenhum dado que se agrega à figura típica, não é isso. O erro dele está atrelado à identificação da vítima. E isso não vai modificar a classificação do crime que foi cometido por ele. Por exemplo, o agente, com vontade livre e consciente, queria causar a morte do pai, queria matar o pai, tá?
E aí ele se coloca à espera do pai num local ermo, só que ele acaba causando a morte de uma outra pessoa que foi confundido com o pai dele. E aí, professora? Como eu falei para vocês, vai se considerar, no caso, as qualidades da vítima pretendida. Ele vai responder pelo crime de homicídio contra a ascendente. Ele vai responder como se ele tivesse conseguido matar o pai, porque o dolo dele era de matar o pai. Professor, e como é que prova isso em audiência? Enfim, essa parte nós vamos conversar mais sobre ela. Vocês vão ver mais sobre isso em processo penal. Tem que provar o dolo dele, obviamente, que a intenção dele era de matar o pai. Às vezes o próprio autor do crime admite, enfim. Essas questões probatórias, vamos deixar para processo. Aqui o que interessa vocês saberem é que se ele tinha o dolo de matar o seu pai e acaba por erro, quanto à pessoa, veja aí, erro sobre a pessoa, né? Causando a morte de um estranho, vai permanecer íntegro o seu dolo de matar o seu pai, certo? Aqui no erro sobre a pessoa, o dolo existe, né? Não estamos falando, mais uma vez, de erro de tipo essencial, estamos vendo os erros de tipo acidentais, que não afastam o dolo. Aqui, o agente, por causa de um erro, ele atinge a pessoa diversa da que deveria ter sido atingido. E aí, esse parágrafo 3º nos diz, né, que não se consideram as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, ele queria matar o próprio pai. Acabou causando a morte, por exemplo, do seu vizinho, porque confundiu com o pai. Ele vai responder como se tivesse ocasionado a morte do seu ascendente, tá? Existe aqui uma mera substituição das pessoas que estavam envolvidas no fato. Ele responde como se tivesse atingido a vítima pretendida, beleza? E aí ele vai sofrer uma pena maior no crime de homicídio contra a ascendente, ok? A pena dele vai ser mais elevada, beleza? Outro caso é o chamado aberratio ictus, o famoso aberratio ictus, que também é chamado de erro na execução. Importantíssima essa aula, viu, pessoal? Aberratio ictus, erro da execução. Quando é que a gente tem o aberratio ictus? Quando o agente, por acidente ou por um erro no uso dos meios para executar aquele crime, ao invés de atingir a pessoa que ele queria ofender, ele atinge uma pessoa diversa, certo? Aqui se aplica a mesma regra do erro relativo à pessoa, as regras relativas ao erro sobre a pessoa, do parágrafo 3º do artigo 20, mesma regra. Ele responde como se tivesse atingido a vítima que pretendia ofender, ok? E se também, além da vítima que ele pretendia ofender, se também foi atingida outra vítima, né? Se apesar dele ter atingido a pessoa diversa da que ele pretendia, mas se a pessoa que ele pretendia atingir também for atingida, né? Por exemplo, ele queria matar o pai por um erro na execução, presta atenção, um erro na execução, inabilidade na hora de manusear uma espingarda, ele acaba errando o tiro. Veja, não é um erro sobre a pessoa. Ele ia matar o pai estava lá na vista dele. Era o pai dele, professor? Era. Só que na hora de atirar a espingarda, ele manuseia e erra o tiro. E atinge uma pessoa que estava passando na calçada por trás do pai dele. Beleza? Aí é o chamado erro na execução. É na hora de executar o crime que está o erro. Se ele atingir as duas pessoas, tanto a vítima pretendida quanto a outra vítima, aí vai aplicar uma regrinha do artigo 70, que é uma regra relativa ao concurso formal de crimes, ou seja, pode ser que tenha uma pena mais branda, mas concurso formal é assunto que vocês vão estudar em Direito Penal 2, certo? Na aberratio ictus aqui, o erro ocorre de pessoa para pessoa. Por exemplo, né?
Nesse exemplo que eu dei, o agente quer causar a morte de um desafeto, atira contra ele, erra o alvo, fere ou mata outra pessoa que estava passando pelo local. Então, a gente vai fazer o quê? A substituição da pessoa que for atingida pela pessoa que deveria ter sido atingida. Então, se ele quer matar o pai e acaba acertando uma pessoa qualquer que estava passando por perto, ele deve responder como se tivesse atingido a vítima pretendida. Se atingiu as duas, professora, ele vai responder em concurso formal, que é uma regrinha que vocês vão aprender próximo semestre, se Deus quiser. Certo? E quando é que eu tenho o aberratio criminis? Criminis, né? Quando, fora dos casos do artigo 73 do Código Penal, por um acidente ou erro na execução do crime, sobrevier um resultado diverso do pretendido. Então, olha só. O agente vai responder por culpa, se o fato for previsto como crime culposo. Se ocorrer também o resultado pretendido, aí a gente aplica a regra do concurso formal de crimes, né? Ao contrário da aberratio ictus, e nos termos da primeira parte do artigo 73, o erro na aberratio criminis, é o erro quanto ao crime, o erro vai incidir de coisa para a pessoa. Como assim, professor? Olha o exemplo. O sujeito quer destruir uma vitrine. Uma vitrine. E aí ele arremessa uma pedra contra essa vitrine. Só que por erro, ele não acerta o alvo, ele acaba atingindo uma pessoa. Ele vai responder pelo quê, professora? Simplesmente pelo crime de dano? Não. Ele vai responder pelo crime de lesões corporais de natureza culposa, ok? Não vai responder pelo crime, pela tentativa de dano, né? Se ele atingir, aí ele também responde por dano. Nesse exemplo que eu estou dando, ele não acertou a vitrine, acertou uma pessoa que apareceu do nada, e aí ele, atingiu. Ele vai responder pelo crime de lesões corporais culposo, né? Então, aqui, cuidado. No aberratio ictus, né, o erro na execução, ou o erro no uso ou nos meios dos meios de execução, o agente acaba atingindo pessoa diversa da pretendida, embora essa pessoa, cuidado, para não confundir com erro quanto à pessoa. No erro quanto à pessoa, a pessoa está falsamente representada. Ele acha que vai atingir aquela pessoa que ele quer, mas ele faz uma representação equivocada da pessoa, né? Lembrando que é a chamada vítima real e vítima virtual, tá? Então, cuidado. Erro quanto à pessoa, o agente vai ter uma equivocada representação do objeto material, que é a pessoa visada pelo agente. E aí, em razão desse erro, ele acaba atingindo uma pessoa diversa da que ele pretendia. Então, aqui a gente fala em duas vítimas, tá? A chamada vítima real, que é a pessoa realmente atingida, e a chamada vítima virtual, que é a vítima que ele pretendia atingir, a pessoa que ele pretendia atingir. E o agente, na hora da execução, confunde as pessoas, por isso é o chamado erro quanto à pessoa. Então, fulano quer matar o seu pai, porém, representando equivocadamente a pessoa que entra na sua casa, acaba matando o seu tio. Ele vai ser punido pelo chamado crime de parricídio, embora o seu pai permaneça vivo, tá? Então, erro quanto à pessoa não exclui o dolo, não exclui a culpa, não isenta o agente de pena, né? E na hora da sua punição, vão ser consideradas as qualidades, as condições pessoais da vítima virtual, da vítima pretendida, porque o nosso Código Penal adotou a chamada teoria da equivalência, ou seja, se consideram as qualidades, as condições da vítima virtual, da vítima pretendida, ok? Então, aqui,
o sujeito, ele executa perfeitamente a conduta criminosa. Não tem falha operacional. Ele se engana no momento de representar o alvo, né? Já no erro de tipo na execução, do aberratio ictus, aqui o agente acaba atingindo pessoa diversa da pretendida, mas essa pessoa estava corretamente representada. Então, ele quer matar o seu pai, mira no pai, mas por falta de habilidade no uso da arma, acaba atingindo um vizinho que passava do outro lado da rua. Ele não confundiu o vizinho com o seu pai, não houve um erro quanto à pessoa. Houve um erro na hora de executar o crime, tá? Não se confunde com o erro contra a pessoa, tá? Então, se o agente atingir apenas a pessoa diversa da pretendida, ele vai também ser punido considerando as condições e a qualidade da vítima desejada, né? No caso, o pai, e não a vítima que foi efetivamente atingida, nesse último exemplo que eu dei, que é o vizinho. Agora, se o agente atingir também pessoa diversa da pretendida, eu tenho um resultado duplo, então ele vai ser punido pelos dois crimes em concurso formal, certo? Já no caso do aberratio criminis, que a gente tem o resultado diverso do pretendido, revisando, né? Falando de novo sobre cada um, o agente, ele representa... Perdão. O agente também, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, ele atinge um bem jurídico, cuidado, aquele atinge um bem jurídico distinto daquele que pretendia atingir, né? Então, o artigo 74 do Código Penal diz isso: quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido pelo agente. Ele vai responder por culpa, se o fato é previsto como crime culposo, e se ocorrer também o resultado pretendido, aplica-se a regra do concurso formal, tá? Então, percebam que tanto a aberratio ictus quanto a aberratio criminis são espécies de erro na execução. Só que o primeiro erro, enquanto o primeiro erro, o aberratio ictus, enquanto que o aberratio ictus faz com que o agente ataque pessoa diversa da pretendida, acerte uma pessoa diversa da pretendida, a gente diz que o erro é de pessoa para pessoa. Já na aberratio criminis, o agente provoca lesão em um bem jurídico diverso do pretendido. A relação é coisa-pessoa, no exemplo que eu dei. Ele quer danificar a vitrine, acaba acertando uma pessoa. Então, o bem jurídico que ele pretendia atingir era outro. Outro exemplo, o sujeito quer danificar o carro, digamos que Maria quer danificar o carro de João, o carro que João está conduzindo, tá? Estão andando os carros, ela quer danificar o carro de João. Só que, por erro na execução, ela só queria danificar o carro de João. Só que, por erro na execução, ela acaba atingindo o carro de João, matando João. Causa um acidente, mata João. Ela queria praticar um mero crime de dano, mas acaba produzindo o resultado que é uma morte, acaba provocando outro crime, certo? Por isso que eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha, tá? Para facilitar um pouco essa nossa compreensão, beleza? Então, aí, erro, uma síntese do erro na execução, para vocês lembrarem a diferença da aberratio ictus para o aberratio criminis, certo? Aí a previsão legal. No aberratio ictus, o agente, apesar do erro, ele atinge o mesmo bem jurídico, só que de uma outra pessoa, né? O resultado produzido coincide com o resultado pretendido. Existe uma relação de pessoa para pessoa. Já no erro no erro quanto ao crime, aberratio criminis, o agente, em razão do erro, atinge um bem jurídico diverso. Ele acaba praticando um crime diverso do que ele queria praticar. Então, o resultado produzido é diverso, diferente do resultado que ele pretendia, certo? E aí,
Ocorrendo resultado diverso do pretendido, a consequência, obviamente, que não pode ser a isenção de pena. Então, ele vai responder pelo resultado diverso do pretendido, porém, a título de culpa. Nesse exemplo que eu dei, de Maria, que queria causar o dano no carro de João, mas acabou por causar um acidente e matar João, ela vai responder por homicídio culposo, beleza? Fica absorvida a tentativa de dano, tá? Então, assim como na aberratio ictus, na aberratio criminis, o sujeito também pode atingir o resultado pretendido também, né? Se ele atingir os dois, então ele vai responder em concurso formal também, como eu já havia mencionado. Outra tabelinha aqui de síntese do erro de tipo, certo? Para, sei lá, facilitar a compreensão de vocês, a memorização de vocês, é importante sim, certo? Então, no erro sobre o objeto, né? O resultado pretendido, ele queria, por exemplo, furtar uma pulseira de ouro. Então, o resultado pretendido era furtar uma coisa. Só que o resultado produzido é outro, porque quando ele furta aquela pulseira que ele achava que era de ouro, ele tem um erro sobre o objeto e acaba furtando uma pulseira, uma bijuteria, certo? Consequência, vai responder, não vai fazer diferença nenhuma, ok? Não vai fazer diferença nenhuma na sua punição. Erro sobre a pessoa. Então, ele pretendia matar o pai, mas acaba confundindo o pai com o tio, que entrou na casa naquele momento. Então, ele vai responder como se tivesse matado o tio. Ele atinge uma pessoa diversa da pretendida, né? Mas ele vai responder como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Aí vem os erros na execução. O erro, o aberratio ictus, né? Em que o agente acaba atingindo pessoa diversa da pretendida por um erro na execução, por exemplo, acaba errando o alvo e atingindo uma outra pessoa, que não era a pessoa que ele pretendia atingir, né? E temos o aberratio criminis, em que o crime praticado é diferente do crime que ele queria praticar. Ele queria apenas, por exemplo, causar um dano, mas acabou atingir um bem jurídico coisa, acabou atingindo um outro bem jurídico, praticando um outro crime, né? Esse exemplo que eu dei, um crime mais grave, né? Pode acontecer o contrário, professora? Pode, ele queria cometer um crime mais grave, mas acaba cometendo um crime mais simples, ok? Então, ele vai responder pelo resultado produzido. Outro caso aqui é o chamado causai, ou erro sobre o curso causal. Erro sobre o curso causal. Então, pode acontecer, né, que a hipótese de que a aberração, né, o erro, esteja na causa do resultado, que é o que a gente chama de erro sobre o curso causal. Por exemplo, o sujeito quer matar a vítima por afogamento e acaba, para isso, arremessa a vítima do alto de uma ponte. Só que em vez de a vítima cair direto dentro d'água e morrer afogada, ela acaba esbarrando num pilar e falece por traumatismo craniano. Certo? Ocorre o dolo do agente de matar, ele consegue aquele resultado, só que ele provoca a morte de uma forma diferente da forma como ele pretendia provocar. Ele queria que a vítima morresse por afogamento, só que ela acabou morrendo por traumatismo craniano, né? Ele vai responder pelo homicídio doloso consumado, mesma forma, tá? Outro exemplo, o agente estrangula a vítima, né? Crendo que a vítima está morta por estrangulamento. Aí ele, crente que ela já está morta, coloca uma corda no pescoço dela para simular um suicídio. Só que a perícia comprova que a vítima, na verdade, morreu
pelo enforcamento, pela corda no pescoço. Ele achava que ele já tinha matado e queria simular o suicídio, só que ela não morre do estrangulamento e sim do enforcamento. E daí, professor, ele vai responder por homicídio doloso consumado. Aqui nem está previsto em lei, esse aberrácio causal é um estudo da doutrina, ok? Mas aí eu achei importante trazer para vocês. Depois nós vamos falar de mais algumas questões complementares que têm referência aos erros de tipo. Não deixem de ler a doutrina sobre esse assunto, pessoal. Extremamente importante.